Olá, meus amigos do Espaço Jurídico, estamos aqui para fazer breves comentários sobre a prova de ontem, da segunda fase do OAB, especificamente da nossa matéria Direito Administrativo. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, certo? Começando pela peça prático-profissional, deixa eu botar aqui, certo, meus amigos? E que ela dizia o seguinte: a Secretaria de Administração do Estado X publicou o edital de licitação. Já fica até uma dica, tá, meus amigos? Quando se fala em secretaria, a gente já pensa na figura do secretário. Certo, meus amigos? Quando se fala secretaria, normalmente a FGV está querendo trabalhar lá com a figura do secretário. E se está trabalhando com a figura de uma autoridade pública, a gente já começa logo de cara a pensar aqui em um mandado de segurança. Mas vamos em frente, vamos lá. A Secretaria de Administração do Estado X publicou edital de licitação na modalidade concorrência para a elaboração dos projetos básicos e executivo e para a realização de obras de contenção de encosta na localidade de Barranco Alto, no valor de R$1 milhão. Isso aqui é o valor do objeto da licitação. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses. Como requisito de habilitação técnica, aí a gente lembra lá logo de cara da nossa aula para a segunda fase de Direito Administrativo, quando a gente mencionou que na fase de habilitação não se pode exigir habilitação técnica além da necessária para a realização do objeto da licitação. Por quê, meus amigos? Porque senão aí vai ferir um princípio da licitação, um princípio específico da licitação, que é o princípio da competitividade. Vamos em frente. O edital exige a demonstração de aptidão para desempenho do objeto licitado, por meio de documentos que comprovem a participação anterior do licitante em obras de drenagem, pavimentação e contenção de encostas, que alcance o valor de R$150 milhões. Então, presta atenção, gente. Foi exatamente o que o professor acabou de falar, ó. O objeto era R$1 milhão. Aí, na fase de habilitação técnica, pediu comprovação da experiência de, ó, 150 milhões. Então, a gente já vê aí uma ofensa ao princípio da competitividade com a exigência de requisito de habilitação técnica, ó, desnecessário para a realização do objeto da licitação. Pois bem, como requisito de qualificação econômica, o edital exige a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 meses antes da apresentação da proposta, assim como a apresentação de todas as certidões negativas e garantia equivalente a 1% do valor estimado. Então, vê só, gente, já começa a fazer referência a valores, a prazo. Então, chega a hora de ir para a Lei 8666/93, que é a lei que regula a licitação, e ver se esses valores que estão aí mencionados no enunciado, se eles batem com a lei de licitação e contratos. Vamos continuar aqui. O edital admite a participação de empresas em consórcio, estabelecendo como requisitos de habilitação do consórcio um acréscimo de 50% dos valores exigidos para licitante individual. Então vejam, meus amigos, aquela mesma dica. Vocês vão para a Lei 8666 e ver se esse valor bate com o valor que está previsto lá na Lei 8666. As empresas ABC e XYZ interessadas em participar da licitação em consórcio entendem ilegais as exigências contidas no edital e apresentam tempestivamente impugnação. A administração, entretanto,
rejeita a impugnação ao argumento de que todas as exigências decorrem da legislação federal e que devem ser interpretadas à luz do princípio constitucional da eficiência, de modo a afastar do certame empresas sem capacidade de realizar o objeto e assim frustrar no interesse público adjacente. A empresa ABC o procura na qualidade de advogado para ajuizar a medida adequada a impedir o prosseguimento da licitação, apontando a ilegalidade do edital. Pois bem, elabore a peça adequada considerando que a única prova a ser produzida consiste na juntada do edital, isto é, não há necessidade de dilação probatória. Está ficando fácil, né, gente? Ter certeza que nesse caso estamos diante de um mandado de segurança. Já transcorreram 60 dias desde a publicação do edital, ou seja, o que a gente bate em sala de aula, não se passou o prazo de 120 dias. 3. A licitação está agendada para menos de uma semana. Aí tem duas informações importantes, tá, gente? Uma é que existe uma urgência e outra é que vejo a licitação ainda não iniciou. E que seu cliente expressamente requereu a adoção da medida judicial cujo procedimento seja, em tese, o mais célere. Então, presta atenção, gente. Com essas informações que a gente encontra aí, já está na cara que a nossa medida judicial cabível é o mandado de segurança. Por que eu já tenho informação suficiente para isso, meus amigos? Porque, a gente já viu que a pessoa está atrás de uma ação buscando um direito individual. Quando a pessoa está atrás de um direito individual, a gente viu no nosso curso para a segunda fase que a pessoa tem duas opções: ou a ação ordinária ou o mandado de segurança. Nesse caso, meus amigos, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai identificar se estão preenchidos os requisitos do mandado de segurança. Por quê, meus amigos? Porque o mandado de segurança ele tem um rito mais célere do que o rito da ação ordinária. E no caso, estão preenchidos os requisitos do mandado de segurança. Por quê? Porque nós temos a prova pré-constituída, certo, meus amigos? Ou seja, não há necessidade de dilação probatória. Além disso, não se passou o prazo decadencial de 120 dias e também não estamos falando em pagamento de valores em atraso, ou dano moral, ou dano material, pedidos que não podem ser feitos em mandado de segurança. Certo, meus amigos? Aqui ainda tem outra peculiaridade. Por quê? Porque a lei de mandado de segurança, ela veda a impetração de mandado de segurança quando, no caso concreto, houver um recurso com efeito suspensivo. Ou seja, se tem um recurso administrativo com efeito suspensivo, não há, por expressa disposição legal, o interesse de impetrar o mandado de segurança. Aí vejam que interessante. Se a licitação aqui já tivesse começado e as empresas elas tivessem sido inabilitadas, da decisão de inabilitação na licitação, cabe recurso administrativo com efeito suspensivo. E nesse caso, não caberia um mandado de segurança. Veja que peculiaridade que o examinador poderia ter colocado na prova, mas ele não colocou, tá, meus amigos? Por quê? Porque nesse caso, como eu já frisei, não tinha se iniciado, certo, a licitação. Se a licitação não tinha se iniciado, as empresas ainda não tinham sido, inabilitadas. Então ainda não cabe aqui, o dito recurso da inabilitação com efeito suspensivo. Então é totalmente cabível, no caso concreto, o mandado de segurança, certo? Lembrando, meus amigos, que o mandado de segurança
certo? Ele é impetrado não em desfavor da pessoa jurídica, que é apenas chamada para ingressar no feito, mas e sim contra o ato praticado pela autoridade coatora, que, como a gente já deu a dica lá no começo da nossa explanação, é o secretário. Inclusive, veja o que diz o ponto 4 aqui, ó. A Constituição do Estado X, observando o princípio da simetria, prevê por prerrogativa de função para o presente caso, assim como o respectivo Código de Organização Judiciária. Ou melhor, lendo, ó, prevê prerrogativa de função. Está frisando aí, meus amigos, que a Constituição e o Código de Organização Judiciária, eles prevêem para o secretário de Estado, ó, prerrogativa de função. Por que essa observação aí, meus amigos? Para vocês saberem que esse mandado de segurança, ele não é impetrado perante o juízo de primeiro grau, e sim perante o Tribunal de Justiça, certo? Opa, Tribunal de Justiça, certo, gente? Perante o TJ. Ah, professor, mas como eu sei isso? Porque aqui deixa bem claro, ó, a Constituição do Estado X, observando o princípio da simetria, prevê prerrogativa de função para o presente caso, certo, meus amigos? Então, vejam, ele já disse que a Constituição prevê, certo, prerrogativa de função para o secretário de Estado. Ah, professor, mas aí realmente gera um juízo de adivinhação. De fato, meus alunos, concordo com vocês. Como a gente viu em sala de aula, secretário de Estado, certo? Prefeito e governador, eles são julgados pelos seus atos. Quando alguém entra com mandado de segurança contra os seus atos, eles são julgados por onde? Por onde prevê a Constituição Estadual. E aqui, certo, ele diz que a Constituição Estadual prevê algum lugar. Agora, realmente não diz onde é esse lugar. Qual foi o raciocínio que a FGV quis que vocês fizessem? Ó, que, como se obedece ao princípio da simetria, certo? Da mesma forma que o presidente da República é julgado pelos seus atos quando a autoridade coatora um mandado de segurança por um tribunal, que eles também, no caso, o secretário de Estado, certo? Seguindo a mesma lógica do governador e que também é a mesma lógica do ministro de Estado, que também é julgado por um tribunal, eles queriam que você raciocinassem que, pelo princípio da simetria, se o secretário aqui ele tem prerrogativa de fórum, ele também seria julgado por um tribunal. E nesse caso, o tribunal só poderia ser o Tribunal de Justiça, o TJ. Ah, professor, mas é um raciocínio muito complicado. Concordo com vocês, tá, meus amigos? De fato, no padrão de resposta, a gente vai ver já já, ele diz que tem que ser impetrado perante o Tribunal de Justiça, porque aqui disse expressamente que havia o quê, ó? Prerrogativa de fórum, certo, meus amigos? Havia fórum por prerrogativa de função. Agora, de fato, na prática, a gente sempre sabe que quando a Constituição Estadual prevê essa prerrogativa para secretário de Estado, para governador e para prefeito, ele sempre prevê no TJ. Agora, não necessariamente isso deve acontecer. Então, realmente, eu acho que nesse ponto a questão ela é passível de nulidade. Porque não diz que é TJ aqui. Ele quer que você raciocine que, como a regra é ser TJ, ele quer que você raciocine aqui que seja TJ. Fazendo também uma simetria, certo? Com presidente, no caso com ministro de Estado, que são julgados também por tribunais. Então, ele quer que você raciocine que o secretário aqui, por simetria, da mesma forma que o governador teria simetria com o presidente, o secretário em simetria com o ministro, também seria julgado por um tribunal. E que no âmbito estadual, naturalmente, só poderia ser o TJ. Agora vejam, meus amigos, se o objetivo do constituinte fosse dar uma simetria aqui, ele já tinha dito na Constituição
que o secretário de Estado, assim como o governador e o prefeito, eles necessariamente deveriam ser julgados pelo TJ. Mas não foi o que a Constituição fez. O que a Constituição fez foi deixar a cargo da Constituição Estadual decidir. Então, eles deveriam aqui expressamente ter dito qual era o fórum para julgar o secretário de Estado. Não fazendo isso, meus amigos, eu considero que a questão ela é passível de nulidade. Mas, enfim, bora dar uma olhada nesse padrão de resposta, que, como vocês sabem, é temporário, não é o espelho definitivo, e ele pode ser melhorado, aprimorado na hora da correção da prova de vocês. Vamos lá. Padrão de resposta aqui do FGV, tá, meus amigos? O examinado deve elaborar uma petição inicial de mandado de segurança. Perfeito, tá, gente? É a medida mais célere, tem a prova pré-constituída, não passou o prazo de 120 dias, não se cobra atrasados, dano moral, dano material e não tem recurso administrativo com efeito suspensivo, certo? Então, ó, mandado de segurança cabível na espécie. Agora, só uma observação, tá, meus amigos? Se por acaso o aluno botou ação ordinária, seria razoável que a FGV também aceitasse. Por quê? Porque sempre que cabe mandado de segurança, cabe também ação ordinária. De fato, os alunos do nosso curso provavelmente botaram mandado de segurança. Por quê? Porque a gente diz, ó, sendo cabível os dois, escolhe o mandado de segurança, que é em tese mais célere. Mas vejam, meus amigos, se cabe mandado de segurança, cabe ação ordinária. Isso é fato, na prática é assim. E a ação ordinária, como todos sabem, na prática é até melhor que o mandado de segurança, pois permite a dilação probatória. Então vejam, se por acaso o aluno botou a ação ordinária e não mandado de segurança, temos que trabalhar para que essa prova não seja o quê? Zerada. Porque se em todas as vezes que cabe mandado de segurança, cabe ação ordinária, fere o princípio da razoabilidade barra proporcionalidade, zerar a prova de uma pessoa que optou, no caso concreto, por uma ação ordinária. Então fica a dica, mandar segurança tá beleza aqui, tá, gente? Foi o que estava no padrão de resposta, mas vamos trabalhar também, nem que seja em recurso, para que se aceite também, ou se pelo menos corrija a prova daqueles que botaram ação ordinária, naturalmente com pedido de tutela antecipada. Aqui a polêmica, outra polêmica, né? Polêmica maior. A ação deve ser dirigida ao TJ, fazendo alusão ao desembargador a quem será distribuída a ação, por não existir discriminação do órgão jogador no enunciado, que apenas fala da prerrogativa de função, podendo ser indicado Câmara ou Seção Civil. O enunciado não permite conhecer a organização judiciária local. Então aqui, na verdade, duas polêmicas. Uma que eu já mencionei, tá, meus amigos? Que ele diz que é para o TJ. De fato, na prática, certo? Quando existe fórum por prerrogativa de função para a secretária, assim como acontece com o governador, assim como acontece com o prefeito, é TJ mesmo, certo? É TJ mesmo. Entretanto, repito, questão passiva de nulidade, porque a regra é para governador, prefeito e secretário de Estado, o fórum vai ser aquele previsto, certo? Previsto na Constituição Estadual. E ali não diz, no enunciado não diz expressamente que é o TJ. Ele quer que vocês raciocinem por simetria. Mas ele não diz expressamente, tá, meus amigos? Então também dá pra gente, ó, batalhar para conseguir anular o ponto nessa questão. Apesar de que, repito, o ideal era mesmo ter botado TJ. E ele fala aqui ainda que tem que ser para o desembargador relator. Vejam, meus amigos, aí eu não tenho a menor dúvida que quando chegar no espelho, quem não botar desembargador relator, botar presidente do tribunal, também vai ter a pontuação máxima. O importante é endereçar para o tribunal. Se é para o desembargador relator ou se é para o presidente, vai depender do que diz o regimento interno de cada tribunal. E isso vocês não têm obrigação de saber, tá, meus amigos? Então, apesar de falar aqui desembargador relator, a gente espera e acredita que a FGV também vai aceitar que vocês coloquem para o presidente do
tribunal. Acredito que em relação a isso não vai ter muita polêmica na hora da correção, não. Impetrante é a empresa ABC, naturalmente, era quem demonstrou lá no enunciado a sua insatisfação, e deve ser indicado como autoridade coatora o secretário de administração, apontando-se ainda a pessoa jurídica de direito público a que se vincula. Foi aquilo que eu falei, tá, gente? Quando fala secretaria, a gente já pensa em mandado de segurança e já pensa em autoridade coatora, o secretário. Ele é autoridade coatora no mandado de segurança. Quem vai apresentar o quê? Após notificação, vai apresentar as informações. Mas como a gente viu também no nosso curso, sempre, tá, gente? Mencionar o secretário, mas mencionar também a pessoa jurídica a qual ele está, vinculada, no caso, Estado, já que a secretaria é um órgão do Estado, tá, meus amigos? E ao final, pedir a notificação da autoridade coatora para em 10 dias prestar informações, bem como a ciência, a pessoa jurídica interessada, para, se quiser, ingressar no feito. Aí em seguida diz: o enunciado deve indicar estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, qual seja a demonstração do fundamento relevante consistente na evidente violação da disposição da lei e risco de ineficácia do provimento, caso não deferida a liminar, uma vez que o certame pode chegar ao fim com a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e o início das obras, situação na qual resultará prejuízo à administração. É aquilo que a gente também bate no nosso curso, tá, meus amigos? No mandado de segurança sempre tem liminar, com requisitos similares ao quê? A fumaça do bom direito e ao perigo da demora. Fumaça do bom direito, toda a documentação juntada e os fatos narrados, e o perigo da demora, isso com as terminologias próprias da lei do mandado de segurança, e o perigo da demora, no caso, é a iminência da realização e, mais na frente, da finalização da própria licitação. Vamos continuar vendo esse padrão de resposta aqui. No mérito, tá, meus amigos, que é a questão de direito, o examinado deverá demonstrar que o projeto básico e a obra estão licitados em conjunto, o que não pode, pois significa que indiretamente a obra está sendo licitada sem projeto básico, o que viola a previsão constante, no artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8666, que diz que primeiro tem que ter lá, o projeto básico, para depois a realização da obra, como eu disse para vocês. Cata lá o que tem na 8666. O examinado deve demonstrar, ainda nessa linha de raciocínio, que a lei número 8666/93 veda a elaboração de projeto básico e a realização da obra pelo mesmo licitante, nos termos do artigo 9º, inciso 1. O que se admite é a realização de projeto executivo e a obra pelo mesmo licitante, conforme artigo 9º, parágrafo 2º. Então, presta atenção, tá, gente? A lei, nesses artigos que o padrão realmente aí corretamente de resposta menciona, ele expressamente veda aqui, quem faça o projeto básico realize a obra. O que ele permite é que quem faz o projeto executivo, veja o projeto de execução, elabore, certo, tá, gente? Seja o mesmo licitante, tá, gente? Então, veja a diferença, Projeto básico e realização da obra não pode ser feito pelo mesmo licitante, como está lá no enunciado. Agora, o projeto executivo, ou seja, a execução desse projeto básico e a obra, naturalmente, tá, gente? Aí sim podem ser realizados pelo mesmo licitante, tá, gente? Então vejam, não pode, a pessoa faz o projeto básico e vai lá, faz a obra, isso não pode. Agora, o projeto executivo, que antecede a própria realização da obra, aí sim pode ser feito pelo mesmo licitante. Ainda no mérito, o examinado deve indicar que, conforme o artigo 30 da Lei 8666, a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, o que não é o caso do edital impugnado.
Vejam lá, era objeto de 1 milhão, queriam que comprovasse, ó, 150 milhões. Aquilo que eu disse para vocês, fere o princípio da competitividade. A exigência de experiência prévia com serviço e valores muito superiores ao objeto oralizado viola o dispositivo acima mencionado. Por fim, aqui, tá, gente, na peça prática, antes da gente passar para as questões, o examinado deve demonstrar que a exigência para os consórcios de requisitos de habilitação com acréscimo de 50% dos valores exigidos para a listante individual viola o artigo 33, inciso 3 da Lei 8666, que diz que esse percentual é 30%. Você lembra que eu dei a dica para vocês, ó, valor, vai ver se esse valor bate com a lei. Não bate, porque lá fala em 50% e aqui é 30%. Continua já nos pedidos, devem ser formulados pedidos de notificação da autoridade coatora e ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que se vincula aquela autora. Certo, meus amigos? Então, lembrando, ó, notificação da autoridade coatora e ciência do órgão ao qual ela está vinculado. Bem como pedido de concessão de liminar para suspender a licitação até decisão final de mérito e de procedência do pedido ao final para determinar a anulação daquele procedimento pelo vício contrário ao, viciado pelo edital contrário à legislação. Então, aquilo que a gente fala, tá, meus amigos? Vocês vão lá e pedem primeiro o quê, ó? A concessão da liminar, para quê? Para suspender, certo? Mais na frente, vocês botam, ó, a confirmação, certo? Da liminar concedida, com a consequente, ó, concessão da ordem para que seja decretada a nulidade da licitação. Perceberam? Primeiro suspensão em sede liminar e depois, na hora de conceder a ordem, a anulação. Bem como a gente falou em sala de aula. E, por fim, ele frisa que, por se tratar de mandado de segurança, a petição inicial deve ser instruída com a prova, ó, pré-constituída. No caso, como se falou lá em cima, o edital de licitação prova suficiente a demonstrar as ilegalidades narradas. Então, eu sempre falo para vocês, quando a gente fala em ação ordinária, que um dos pedidos básicos da ação ordinária é a juntar do quê? Da documentação em anexo. E quando a gente fala em seguida no mandado de segurança, eu sempre digo que no caso do mandado de segurança, não é a mera juntada da documentação em anexo, é a juntada de quê? Da prova pré-constituída em anexo. Ok, meus amigos, alguma dúvida até aí? Tranquilo, vamos então para a primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: vamos lá. No governo federal, a Casa Civil realizou pregão e, ao final, elaborou registro de preço para contratações de serviço de manutenção dos computadores, impressoras, consolidando a ata de registro de preço com validade de 6 meses em 2/10/2010. A própria Casa Civil será o órgão gestor do sistema de registro de preço, sendo todos os ministérios órgãos participantes. Em 7/2/2011, o Ministério X pretendeu realizar a contratação de serviços de manutenção dos seus computadores, no âmbito desse registro de preço, prevendo duração contratual de 1 ano. Nessa situação, indicando o fundamento legal, respondo os itens a seguir. É válida a elaboração de uma ata prevendo preço para a prestação de serviço que permita futuras contratações sem novas licitações? Pô, gente, isso é básico, né? Lá o registro de preço. B. Um deputado integrante da oposição, constatando que os preços constantes na ata são 20% superiores a praticado pelas 3 maiores empresas do setor, poderá impugnar a ata? O deputado pode, gente? E aí? O deputado seria um cidadão? E o Ministério X pode realizar a contratação pelo prazo desejado? Aí vamos ver aqui, ó, logo pelo padrão de resposta, tá, gente? Logo no A ele diz, sim, trata-se do sistema de registro de preço previsto no artigo 11, certo,
da Lei 10.520, que é a lei do pregão. Tem lá, ó, o sistema de registro de preço, tá, gente? Deixa lá registrado para quando você for usar no futuro. Procedimento extremamente célere e previsto na lei. No B diz sim, porque qualquer cidadão é parte legítima para impugnar preço constante no quadro geral em razão de sua incompatibilidade com o preço vigente no mercado. Se está 20% acima das 3 maiores empresas, está, ó, acima do mercado. E se está acima do mercado, a lei prevê que qualquer cidadão pode impugnar. E como a gente fala em sala de aula, meus amigos, o deputado, ele é um cidadão. Por quê? Porque se é deputado é porque foi eleito, se foi eleito é porque tem direitos políticos. E quem é cidadão, meus amigos? É quem tem direitos políticos. Ok, meus amigos. C. Sim, embora ato de registro de preços tenha validade máxima de 1 ano, 6 meses, no caso concreto, por previsão do edital, o contrato tem prazos autônomos em relação à ata. Deve ser celebrado dentro da validade, mas a partir daí sua duração é regida pelo artigo 57 da lei de licitação. Então veja, gente, tem que basicamente se iniciar dentro do prazo de 6 meses que estava previsto. Sendo iniciado aqui, aí o prazo de duração do contrato, aí vai estar regido lá pelo que diz o artigo 57 da lei de licitação. Então veja a pegadinha, gente, é o prazo o quê? Para iniciar. Se iniciou dentro do prazo que estava previsto no edital, que poderia ser de 1 ano até 1 ano, mas foi de 6 meses, aí o prazo do contrato vai estar em conformidade lá com as regras autônomas que estão previstas na lei 8666. Tranquilo, gente, essa aí, lei do pregão, dava para fazer com toda tranquilidade, lembrando que na lei do pregão, tá? Quando ela for omissa, se aplica subsidiariamente a lei 8666. Ok, meus amigos? Vamos em frente, questão 2. O Estado Y, mediante decreto, declarou como de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da concessionária de serviço público W, imóveis rurais necessária à construção de dutos subterrâneos para passagem de fios de transmissão de energia. A concessionária W, de forma extrajudicial, conseguiu fazer acordo com diversos proprietários das áreas declaradas de utilidade pública, dentre elas Caio, pagando o valor da indenização para a instituição da servidão por meio de contrato privado. Entretanto, após o pagamento da indenização, Caio, esse não permitiu a entrada na concessionária W, no imóvel para a construção do duto subterrâneo, descumprindo o contrato firmado, o que levou a concessionária W a ingressar judicialmente com a ação de instituição de servidão administrativa, em face de Caio. Levando em consideração a hipótese apresentada, responda de forma justificada. É possível a instituição de servidão administrativa pela via judicial? B. Um concessionário de serviço público pode declarar um bem como de utilidade pública, declarar o bem como de utilidade pública e depois executar os atos materiais necessários à instituição da servidão. Aí vamos aqui logo para o padrão de resposta, tá, meus amigos? E, certo, na A ele diz o seguinte, a resposta deve ser positiva, o fundamento legal genérico do Instituto da Servidão é o artigo 40 do Decreto-Lei 3365/41, que é o decreto que regula as desapropriação. Assim, as servidões se aplicam às regras da desapropriação presentes no decreto-lei, em referência dentre quais as possibilidades de instituição pela via judicial. Então, vejam, meus amigos, a servidão administrativa, ela segue, certo? Ela segue o procedimento da desapropriação. E a gente viu que a desapropriação ela tem duas fases, uma fase declaratória e uma fase executória. Qual é a fase declaratória, meus amigos? É aquela na qual o bem é declarado como sendo de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. E quem pode fazer essa declaração, são os entes políticos, União, Estado, Município, Distrito Federal, o DENIT e a ANAEL, certo, meus amigos, por expressa disposição legal, DENIT e ANAEL também, o DENIT para fazer estrada, a ANAEL para fazer eletrificação, certo? E quem é que pode fazer a fase executória? Quem pode fazer a fase executória é todo mundo que pode declarar, esses que eu mencionei agora. Entretanto, a fase executória, diferentemente da fase declaratória, tem uma peculiaridade,
Que peculiaridade é essa? Ela pode ser, delegada, inclusive para iniciativa privada. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque por hora eu quero lembrar que a fase executória ela pode ser de duas formas, ou administrativa ou judicial. Ela vai ser administrativa quando houver acordo, ela vai ser judicial quando não houver acordo. Aí, em se tratando de desapropriação, vai ter que se entrar com a chamada ação de desapropriação. E como esse procedimento se aplica também para a servidão, nós temos a possibilidade de a servidão administrativa se resolver pelo acordo, situação na qual essa fase executória será administrativa. Ou ainda, caso não haja acordo, aí teremos uma ação de servidão. Então, a alternativa correta aqui, a A tá corretinha, tudo certinho. E a B, ela diz, o examinado deve identificar que os concessionários não podem declarar um bem como de utilidade pública, mas, de acordo com o artigo 3 do Decreto 3365/41, junto com o artigo 29, inciso 8 da Lei 8987, os concessionários de serviço público podem executar, promover a instituição de servidão administrativa. Foi justamente o que eu acabei de falar, eu falei ainda há pouco, no sentido de que essa fase executória, diferentemente da fase declaratória, ela pode ser delegada. Então, veja, a declaração, tanto da desapropriação como da servidão administrativa, não pode acontecer pela concessionária, que é uma pessoa jurídica de direito privado. Entretanto, a fase executória, tanto da desapropriação como da servidão, ela pode sim ser delegada para uma concessionária de serviço público. É o objeto aí da questão, é exatamente o que disse a assertiva B. Então, o espelho está aí sem nenhum problema. O padrão de resposta está sem nenhum problema. Questão 3. Os municípios X, Y e Z, necessitando estabelecer uma efetiva fiscalização sanitária das atividades envolvidas por particulares em uma feira de produtos agrícolas, realizada na interseção territorial dos referidos entes, resolvem celebrar um consórcio público com a criação de uma associação pública. A referida associação, de modo a atuar com eficiência no seu mistério, resolve delegar à empresa ABCD a instalação e operação de sistemas de câmaras e monitoramento da entrada e saída dos produtos. Diante dessa situação acima apresentada, responda aos itens a seguir. A. Pode a associação aplicar multas e demais sanções pelo descumprimento das normas sanitárias estabelecidas pelos referidos entes X, Y e Z? Vejam, o que ele está perguntando é se a referida associação pública, decorrente do consórcio público realizado pelos municípios X, Y e Z, se essa associação pública ela pode ter poder de polícia. É essa a pergunta. E a B diz, é possível que a referida associação pública realize a delegação prevista para a empresa ABCD? Ele está perguntando, se é possível delegar para a ABCD a instalação e operação de sistema de câmeras e monitoramento. Aí vejam o que disse o padrão de resposta, certo? Ele disse, a resposta afirmativa a resposta ao item A é afirmativa, pois a associação pública criada por meio de consórcio público, conforme o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 11.107/95, juntamente com o artigo 41 do Código Civil, possui personalidade jurídica de direito público e, portanto, admite que lhe seja outorgado o poder de polícia. Então, vejam, eu disse para vocês, qual era o objeto da pergunta? Era saber se essa associação pública decorrente de um consórcio público realizado pelos referidos municípios, se ela podia ter poder de polícia. E vejam, já é pacífico no âmbito do STF, do STJ, da doutrina de um modo geral, certo? Que poder de polícia só pode ser realizado por pessoas jurídicas de direito público, certo? Sendo pessoas jurídicas de direito público, elas podem vir a ter, poder de polícia. A lei de consórcio público, ela diz o seguinte, que quando os entes, no caso, os municípios, realizam um consórcio público, desse consórcio público podem ser criadas duas pessoas jurídicas. Ou uma pessoa jurídica de direito público, que vai ser chamada associação pública, ou uma pessoa jurídica de direito privado, que a lei não dá o nome, mas é aquela pessoa jurídica de direito privado que decorre de um consórcio público. Então, veja, no primeiro caso,
Se do consórcio público realizado, no exemplo, pelos municípios, foi criado uma pessoa jurídica de direito privado, não poderia essa pessoa jurídica de direito privado ter poder de polícia. Mas se a opção foi pela criação de uma associação pública, como foi o caso, aí essa associação pública ela vai ter como pessoa jurídica de direito público, que é poder de polícia. Então, assertiva A, tá, gente? Corretinha, sem nenhum problema, tranquilo, tenho certeza que todo mundo acertou. A B, ela diz, ó, a resposta ao estudo B também é afirmativa, vez que estariam sendo delegados apenas os atos materiais do poder de polícia, sendo certo ainda que o artigo 4º, inciso 11, da Lei 11.107/2005, a linha C, admite a autorização da delegação dos serviços do consórcio. Então vejam, meus amigos, o que eu disse para vocês é que o poder de polícia, ele tem que ser realizado por pessoas jurídicas de direito público, de modo que o poder de polícia não pode ser delegado. Agora, a mera instalação de câmeras não é exercício de poder de polícia, é um ato que meramente material. E sendo um ato meramente material, ou seja, não sendo efetivo poder de polícia, pode sim, como está previsto aí, ser delegado para a iniciativa privada. Certo, meus amigos? Então, essa questão 13 está absolutamente tranquila, inclusive o padrão de resposta. E por fim, a questão 4, que diz: a empresa Frangão, Quero Frango e Frangone, que juntas detêm 2/3 da produção nacional de aves para consumo, realizam um acordo para reduzir em 25% a comercialização de aves de festas, aves maiores, consumidas especialmente no Natal, de modo a elevar o seu preço pela diminuição da oferta, incrementando o lucro, bem como reduzir os estoques de frango comum, cujo consumo havia caído sensivelmente naquele ano. Às vésperas do Natal de 2009, as empresas são atuadas pelo órgão competente pela prática de infração da ordem econômica. Em suas defesas, as 3 alegam que a Constituição consagra a liberdade econômica, de modo que elas poderiam produzir a quantidade que desejassem, não sendo obrigadas a manter um padrão mínimo de produção. 6 meses depois, os autos são remetidos ao órgão julgativo administrativo, que, diante do excessivo número de processos pendentes, somente consegue proferir a sua decisão em outubro de 2013. Em alegações finais, a empresa aponta a prescrição ocorrida. Sobre a situação dada, responda fundamentalmente aos itens a seguir. A. A conduta das 3 empresas é lícita. B. É procedente o argumento da prescrição. Vejam, meus amigos. Primeiro, é óbvio que a conduta é lícita, né? Todo mundo percebeu aí que essa história de livre concorrência é evidente que no caso concreto, no caso narrado, elas abusaram do poder econômico que tinham. E abuso do poder econômico, como abuso de direito de um modo geral, é evidente que é ilícito. Então, responder aqui a alternativa A, que a conduta das 3 empresas é lícita, é fácil dizer que não era, porque nós estamos diante aqui de um evidente abuso de direito. O problema é fundamentar essa resposta na legislação, bem como responder qual é o prazo de prescrição previsto na lei para o caso concreto. Por quê, meus amigos? Porque vejam, o padrão de resposta aqui, ele diz, ó, não, a lei dizendo que não é lícita. A lei 12.529 de 2011, de novembro de 2011, ao estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, prevê uma série de condutas que constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, caso tenham por objeto ou possam produzir como efeito aumento arbitrário dos lucros. Dentre elas, destaque-se acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrentes, sob qualquer forma, os preços de bens ou serviços ofertados individualmente ou a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens. Então vejam, gente, essa conduta que evidentemente era abuso do poder econômico, está expressamente prevista na Lei 12.529 de 2011 como abuso do poder
econômico. Lei essa que, repito, regula o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Gente, pelo amor de Deus, eu imagino que esse examinador do FGV tem na cabeça. Porque isso aqui é um assunto típico do direito econômico e não do direito administrativo. O direito econômico é um ramo autônomo do direito administrativo. E é totalmente razoável, repita-se, exigir do candidato na prova de direito administrativo que ele domine a lei que regula o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência. Isso, vemos e convenhamos, está muito mais próximo do direito empresarial do que o direito administrativo. Apesar do edital prever, dentro do nosso assunto, intervenção do Estado na economia, 2 pontos, controle ao abuso do poder econômico, certo? Mas isso aí é linhas gerais, isso aqui é extremamente específico. E de tão específico, dá até para defender, e eu recomendo que o faça, e vamos fazer no recurso, se for o caso, que essa lei está fora do edital. Porque é algo bem específico, bem dentro de um ramo do direito distante do direito administrativo, ou até não distante, próximo, mas autônomo do direito administrativo, que é o direito econômico. É evidente que 95% dos candidatos, no mínimo, que está 100, não saberiam responder essa questão com base nessa lei. Até diriam que é ilícito, como eu disse, é evidente que é ilícito, mas não teriam domínio dessa lei. E digo mais, 100%, 100, eu digo 100 sem medo de errar, dos cursos preparatórios para concurso público para a segunda fase de direito administrativo, composto, assim como é meu caso, assim como é o caso dos professores que dão o curso comigo, de professores de direito administrativo, 100% desses cursos não trabalharam a lei 12.529/2011. Porque, repito, isso não faz parte do dia a dia de quem labuta no direito administrativo. Isso não faz parte do dia a dia de quem é professor de direito administrativo. Isso não faz parte do dia a dia do aluno de direito administrativo. E, apesar de genericamente, pegar o edital genericamente e ver esse assunto, dá para realmente dizer que isso não está fora do edital, porque seria realmente uma espécie de intervenção do Estado na economia. Mas, repito, o edital é bem genérico, isso aqui é extremamente específico. Então, acho que nós devemos defender, sim, que isso aqui foge do edital, levando em consideração que temos que interpretar o edital conforme a prova que está sendo feita. E a prova é prova de direito administrativo. Isso aqui não é típico do direito administrativo, isso aqui é típico do direito econômico. Se vocês pegam todos os manuais de direito administrativo, todos os principais manuais, os professores mais conhecidos, os doutrinadores mais conhecidos, nenhum deles vai mencionar isso aqui. Então, com todo respeito à banca da FGV, mas eu vejo que cobrar isso aqui do aluno de direito administrativo é tirar 1,25 de todos os candidatos. E isso não é razoável, isso não é proporcional, isso não me parece uma conduta responsável. De qualquer forma, é aquilo que eu ensino no nosso curso. Nós temos que saber manusear o vademecum, a legislação esparsa de direito administrativo, certo? Foi abuso do poder econômico, abuso perante a concorrência, abuso até do direito dos consumidores. Vocês com essas palavras-chave, concorrência, consumidor, que vocês tiram lá do enunciado, vocês têm que pegar o vademecum, deixar essa questão por último, e no tempo que eles restam, devem ter feito isso, deixar essa questão por último, e no tempo que eles restam, procurar, dentro dessas palavras-chave, concorrência, consumidor, abuso do poder econômico, as leis pertinentes. Quem conseguiu, quem teve tempo, fôlego e coração para fazer isso, achou a lei 12.529 e a lei, pelo menos literalmente, ela respondia a questão no seu artigo 33, parágrafo 3º, inciso 1, e ainda, certo, no seu artigo 46, parágrafo 3º, certo, dizia que nesse caso o prazo de prescrição é de 3 anos. E olha aí, como vocês percebem que essa é uma lei que está muito mais vinculada às atividades privadas do que às atividades públicas, já que esse prazo de prescrição é um prazo igual, certo, aquele prazo de prescrição previsto nas relações entre particulares de 3 anos, enquanto que o prazo das demandas contra o poder público, normalmente ele é o quê?
de 5 anos. Pelo menos é no caso de ação indenizatória, certo? Pelo menos é no caso de ação anulatória. Então, essa questão, meus amigos, é uma infelicidade imensa do examinador, repito, com todo respeito, mas discordo por completo que esse tipo de assunto ele seja cobrado numa prova de direito administrativo. Venhamos e convenhamos, não é razoável imaginar que aquela pessoa que labuta no direito administrativo, ela vai ter domínio nessa lei, certo, meus amigos? Mas, enfim, aí, nesse caso, fica aquela dica que eu falo, onde está o OLI? Onde está a resposta no vade-mecum? Apareceu isso, apareceu essa coisa absurda, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o vade-mecum, como pega o livrinho onde está o OLI, e achar o OLI, achar a lei e achar a resposta. Quem conseguiu fazer isso, alguns alunos conseguiram, viram, tá, gente, que aqui tinha o tipo expresso e aqui tinha o prazo de prescrição. De qualquer forma, a gente espera que pelo menos a FGV dê a pontuação máxima nesse ponto para aqueles alunos que identificaram, no caso concreto, que era um abuso do poder econômico e, se não basearam nessa lei, basearam na Constituição. É assim que eu espero. Enfim, meus amigos, são esses os comentários da nossa prova. Uma prova em alguns pontos bastante razoáveis, com algumas surpresas, principalmente essa última questão, mas que eu acredito que vocês que fizeram curso para a segunda fase de Direito Administrativo aqui no espaço jurídico e absolveram todas as nossas dicas, seja de conteúdo, seja de ordem prática, ou seja de logística na hora da prova, vocês vão sim conseguir obter sucesso. Ok, meus amigos, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje.